Boa noite, irmãos. Paz de Jesus. A gente vai estar agora tendo mais um momento de clamor, de oração, de intercessão, onde nós, como igreja, mesmo distantes, né, em nossas casas, nossos lares, nós vamos estar na presença do nosso Deus em oração, em cânticos e na meditação da palavra. Então eu convido a todos que nesse momento nós possamos estar fazendo isso. O Rosley vai estar trazendo uma mensagem de reflexão para nós, que nós possamos aproveitar hoje à noite esse momento de clamor, né, e também para meditar na sua palavra. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, santo e bendito, obrigado, Deus, por tua graça em nossas vidas, obrigado por nos conceder esse privilégio, Senhor Deus, de buscar a tua presença, de poder, Deus, colocar aos teus pés, Deus, todas as nossas necessidades, todas as nossas ansiedades, as nossas súplicas. Que esse momento agora, Deus, seja para o louvor da tua glória, seja para a nossa alegria, nosso fortalecimento e nossa edificação, Pai. Abençoa tudo que vai ser feito, que tudo seja para a tua honra, a tua glória e teu louvor. Em nome de Jesus que nós oramos, pedimos e agradecemos, Pai, hoje e sempre. Amém. Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A paz e a graça do Senhor Jesus a todos. É noite de culto de adoração, de cultuarmos a Deus e elevarmos a Deus as nossas orações. E para esta noite eu queria trazer alguma reflexão, alguns pontos sobre o que essa pandemia, o que o coronavírus, ele tem nos ensinado, o que ele tem nos revelado. Alguns pontos que eu gostaria que a gente pudesse, ao final dessa reflexão, utilizarmos para dirigir as nossas orações a Deus. A primeira coisa, meus irmãos, que essa pandemia ela tem nos ensinado é sobre a nossa fragilidade. É a fragilidade de toda a raça humana. Essa crise global ela só revela o quanto a humanidade ela é fraca, o quanto nós somos fracos como seres humanos. Você me entende? No Salmo 103, versículos 15 a 16, diz que quanto ao homem, os seus dias são como a flor do campo, que soprando nela, o vento desaparece. Assim somos nós, somos tão frágeis que o Covid soprando ou batendo em nós, para aqueles que já estão com uma saúde debilitada, pode levar ao óbito, como por exemplo. Uma outra característica também que essa pandemia ela nos revela, meus irmãos, é a questão da nossa igualdade. Esse vírus ele não respeita limites, não há fronteiras nacionais. Todos nós agora estamos em situações iguais, todo mundo, todo o planeta. Temos o mesmo sentimento, temos a mesma dor, sofremos com a perda de um ente querido, nós somos todos completamente fracos, como o ponto anterior que eu comentei. E aos olhos do mundo, nós somos todos diferentes. Aos olhos do mundo, mas aos olhos de um vírus que é tão insignificante, que é no seu tamanho, eu me refiro, um vírus que é impossível vermos ao olho nu, não há condições de enxergá-lo. Ele está mostrando que somos todos iguais em fragilidade. Além de ele revelar esses dois pontos que nós vimos, nossa fragilidade, a nossa igualdade como um todo, essa pandemia, esse vírus, ele também nos revela que nós não temos controle absolutamente de nada. O coronavírus ele tem revelado a realidade que nem a humanidade, representada pelos seus governantes, eles não têm o controle da situação.
O que, na verdade, os nossos governantes e os governantes do nosso país e do mundo inteiro estão tentando fazer é conter a propagação desse vírus. É tentar reduzir os riscos de proliferação de infecção. Mas a verdade é que não há o controle, não há ainda como erradicar, não há uma solução para isso. Isso revela que nem mesmo as autoridades têm o controle. E as autoridades dentro da humanidade, que também nos representa, nós humanos, nós não temos controle de nada. Essa pandemia, esse vírus tem revelado isso para cada um de nós. Um outro ponto também que essa pandemia ela nos revela é a dor que compartilhamos em ser excluídos. Por exemplo, em Levítico 13, versículo 45, os leprosos, eles eram isolados naquele período lá de Jesus e saíam gritando nas ruas: impuro, impuro, imundo, imundo. E hoje nós enfrentamos essa situação, que é difícil para nós, porque em toda a Escritura Sagrada ela nos revela que o que está no propósito da criação, que nós somos criados para relacionamento, para comunhão, né? E obviamente isso foi retirado de nós. E com certeza isso é um mandou que o mundo inteiro também está compartilhando. Lembre-se dessa experiência que eu relatei aqui de Jesus, de Levítico 13, por exemplo, né? Aquela comunidade de leprosos, né? Que viviam isolados, que viviam separados, excluídos. Imagine a dor que eles passaram, né? Acredito, mesmo assim, no tempo que nós vivemos hoje, eu acredito que mesmo diante dessa pandemia, que creio eu que é passageira, e já já Deus, mediante a sua misericórdia, irá, como providência para a humanidade, solucionar essa causa. Naquele período, os leprosos, muitos deles ficavam isolados até morrer, né? Mas um outro ponto que essa pandemia também tem nos revelado, o quinto ponto aqui que nós vamos discutir, é a diferença entre medo e fé. É fácil, irmão, ser dominado pela fé. As pessoas veem o coronavírus em todo lugar. É na esquina, é na maçaneta, são nos utensílios, é nas portas, é nas pessoas que passam, que vêm, que vão, em tudo. As pessoas têm medo de sair das suas casas. E essa crise, essa pandemia, ela nos desafia a pensar de maneira diferente. Ela nos convida a agir com fé e não com medo. Essa pandemia, ela nos revela, irmãos, que somente Jesus é que está no controle dessa situação. E certamente, somente Ele pode nos conduzir através dessa tempestade. Somente Jesus é que nos dará força, coragem, tudo o que for necessário para que a gente possa passar com tranquilidade, com coragem, com fé nessa tempestade, durante essa tempestade que toda a humanidade foi submetida nesse momento. E Cristo Jesus, Ele nos chama para crer, para ter fé e não medo. Um outro ponto importante que creio eu que esse vírus, essa pandemia tem nos convidado a refletir é sobre a vaidade de muitas coisas da nossa vida. Eclesiastes 1:2 diz que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E principalmente no século XXI, o ano que nós vivemos agora, no meio das loucuras da vida, trabalho, faculdade,
colégio, objetivos, aquele concurso tão desejado, aquela lista de desejos, aqueles compromissos, aquela dedicação com o objetivo de levar a empresa ou o meu pequeno negócio a ser um grande negócio. Tudo isso que você que me ouve pode imaginar. Mas o problema é que essa vaidade, ela tem nos levado a ter uma dificuldade de distinguir o importante do urgente, sabe? Talvez essa crise ela nos ajude a distinguir entre o que é significante e o que é sem sentido. Talvez o que o coronavírus, irmãos, ele esteja nos ensinando, ou o que esteja nos revelando, é o que realmente importa. Quantas coisas boas, e aqui eu não quero minimizar os efeitos dessa pandemia, tá? Eu não quero me desfazer dessa pandemia. Mas eu quero lhe dizer quantas coisas boas têm acontecido depois disso. Eu falo por mim mesmo. Eu agora estipulei na minha casa o meu culto doméstico. Eu me junto com a minha filha e a minha esposa na sala, na mesa, nessa mesma mesa que eu estou sentado agora. E nós dividimos a leitura da Bíblia juntos. Nós selecionamos alguns louvores para exaltarmos ao nosso Deus com cânticos. Nós oramos, né, individualmente, cada um na sua vez. Quantas pessoas têm tornado agora a sua casa um verdadeiro lar cristão? Você entende? Quantas pessoas agora não estão tendo mais tempo com seus parentes, mais tempo com a sua família, dedicando mais tempo a coisas simples que na verdade são muitíssimas valiosas. Entende? Um outro ponto que essa pandemia também ela traz à tona para refletirmos é sobre a nossa esperança. Em que temos esperança? Jesus veio, irmãos, ao mundo como parte do plano de libertação de Deus para a humanidade, para nos alertar sobre a presença de um vírus ainda muito mais letal e já espalhado. O coronavírus, nessa data de hoje, eu não sei afirmar para você se ele, em quantos países ele está. Mas esse vírus que Jesus nos alerta, eu posso dizer para você com certeza, e você sabe, ele atingiu todos, homens, mulheres, crianças. Ele já está espalhado. Esse vírus que eu me refiro, que Jesus veio nos alertar, nada mais é do que um surto de uma pandemia chamada pecado. E Jesus, meus irmãos, ele esteve entre nós. Jesus, ele viveu com pessoas doentes, ele não vestiu roupa de proteção contra esse vírus, ele respirou o mesmo ar que nós respiramos, ele comeu a mesma comida que nós bebemos, ele bebeu a mesma água que nós bebemos, ele morreu, Cristo Jesus, excluído, isolado do seu povo, longe de seu Pai, em uma cruz. Mas tudo para possibilitar o antídoto para esse vírus que causa não só a morte física e presente, mas que causa a morte eterna, a morte além da morte física. E Jesus, ele nos possibilita, mediante a fé no seu sacrifício na cruz, a cura que nos garante a vida eterna. Pense nisso, irmãos. Em que está baseada a sua esperança? Nós não podemos nos basear numa esperança de que venha algo extraordinário possa aparecer e
e possa acabar com isso agora. Mas lembre-se, outras coisas piores existiram e outras coisas piores poderão vir. Claro que pela misericórdia de Deus, Deus possa providenciar mediante a ciência ou o conhecimento revelado aos homens uma vacina, quer seja para prevenir novos contágios ou para suprimir esse vírus de uma vez por todas. Mas saiba, como já vimos nos pontos anteriores de nossa reflexão para o nosso culto de oração, que nós não temos controle de nada e que Cristo Jesus está no controle de tudo. E por fim, para encerrarmos, meus irmãos, o último ponto que essa pandemia nos revela é sobre a necessidade, a nossa necessidade de Deus e a nossa necessidade de orarmos. Irmãos, há uma necessidade de clamar ao nosso Pai Celestial, como filhos, sabe, totalmente dependentes do Pai, aquele filho que pede tudo ao Pai: Pai, me dá água, eu estou com sede, Pai, me dá isso, Pai, faz isso por mim. Assim deve ser nós, na atual situação que nós enfrentamos. Clamar ao nosso Pai Celestial, as igrejas, todos os discípulos de Cristo, toda essa comunidade cristã, ela está sendo convidada, mediante o que nós enfrentamos agora, a clamar pelo nosso Pai, a pedir a Deus, a interceder a Deus pelas nossas autoridades, seja qual for a esfera, municipal, estadual, federal, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, o presidente, para que todos eles possam ali, amado meu Deus, ser um meio, né, diante da autoridade que há neles, encontrar meios, né, soluções para prevenir, dar a eles sabedoria para gerir essa situação para o benefício de toda a humanidade, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Orar pelos profissionais que estão nos hospitais, né, para que os hospitais possam suportar, se chegar o momento de termos um número maior de infectados, suportar, aguentar, suprir essa demanda. Creio eu que, pelo poder de Deus, agindo sobre esse mundo, pela mão poderosa de Deus, que nós não enfrentaremos isso, porque há de alcançarmos a misericórdia de Deus em relação a isso. Mas oramos por homens, mulheres e crianças que foram infectados, por pessoas que perderam seus entes queridos, muitos deles sem terem sido ainda vacinados contra esse vírus mortal que é o pecado. Orarmos pela igreja, não pelo local, entenda, não orar pelo local que nós escolhemos para nos reunirmos, mas a igreja do Senhor nunca esteve tão viva quanto antes. A igreja de Cristo somos nós, a igreja de Cristo somos nós, mas que possamos orar pelo fortalecimento dos irmãos que estão longe dessa comunhão, pelos irmãos que estão impedidos de se reunir e ter o fortalecimento mútuo ali juntos. Orarmos pelos que pertencem aos grupos de riscos, né? Aqueles que já têm uma saúde debilitada, os idosos, aquelas pessoas, como eu já disse anteriormente, que estão com tanto pânico que têm medo de sair de dentro de casa, seja qual for a boa notícia que ele ouvir. Mas orar para Deus, para que Deus possa nos proteger, para que Deus possa nos guardar, fortalecer aqueles irmãos que foram infectados, para que eles possam passar com isso com a cabeça erguida. E enfim, orar nessa noite, meus irmãos, para que a misericórdia de Deus possa alcançar a humanidade e para que mais pessoas possam ter suas vidas transformadas, seus corações
quebrantados e que ao passar toda essa pandemia possamos ter um grande avivamento da igreja, um grande número de pessoas procurando a verdadeira fé cristã, a verdadeira fé bíblica, procurando o verdadeiro caminho, procurando compreender Jesus e este crucificado. A paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, é chegado mais um momento de orarmos ao nosso Deus e irei orar pelos enfermos. E eu me lembrei de uma passagem bíblica sobre o rei Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 20, em que ele estava enfermo e o profeta Isaías chega até ele e fala que ele organize a sua casa, que certamente ele ia morrer. E aí o rei Ezequias, ele rapidamente vai orar a Deus e Deus acrescenta mais 15 anos de vida para ele e ainda livra ele do rei da Síria, né? Então, ainda que os dias deles estivessem contados, através de uma oração, mais anos foram acrescentados à vida dele. E é nesse Deus que nós cremos que tudo pode fazer, inclusive curar os doentes. Então, nesse momento, eu convido a todos a orar comigo pelos enfermos. Santo Deus, Pai amado, Deus de amor e de misericórdia, Tu que é luz na escuridão, Tu que é bênção em nossas vidas, Tu que é graça, Tu que é misericórdia. Tu que enviou o Teu único Filho, Senhor, para morrer por nós. Tu que nos traz a verdadeira paz. Aqui eu me coloco, Senhor, junto com a igreja, a Te pedir, em nome do Teu Filho Jesus, que Tu olhe nesse momento pelas pessoas que estão doentes, enfermos de todo tipo de enfermidade. Especialmente pelo coronavírus, que o Senhor possa estar curando aqueles que estão com esse vírus e que o Senhor possa estar instruindo os profissionais de saúde e dando, Senhor, a cura dessa doença. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, nos purifica de todo mal, nos protege e levanta, Deus, aquele que está em coma, levanta, Deus, aquele que está nas UTIs, que o Senhor possa dar a cura, Senhor. Faz uma cura de acordo com a Tua vontade. E assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.